Fala galera, beleza? Espero que estejam todos bem. Por aqui tudo bem? Estamos hoje inaugurando nossa nova forma de aprender, de ver nossos conteúdos, né? Novos tempos necessitam de novas tecnologias e, por que não, novas oportunidades, né? Nós precisamos tirar sempre uma lição boa das coisas, né? Aprender coisas novas, vamos aproveitar esse tempo, né, em família, para aproximar os laços da família, ficarmos mais próximos dos pais, né? Não podemos estar próximos dos nossos avós, mas podemos nos aproximar pela internet, né? Eu também estou morrendo de saudade da minha avó, mas é para o bem dela, eu não posso estar perto dela nesse momento. E em breve, se todo mundo fizer tudo direitinho, seguir a recomendação dos médicos, das autoridades, nós poderemos estar todos juntos novamente. Também sinto muita falta, né? Assim como vocês da escola, de estar com vocês, de dar aula, de brincar, de rir, de contar piadas, enfim, né? Mas é para um bem maior e espero que por muito tempo. Não reparem aí muito nos vídeos, o professor não é blogueiro, é a primeira vez que o professor grava vídeos na vida, na verdade, tá? Mas vamos tentar fazer o melhor possível para vocês, para que não seja sentido tanto essa ausência, para que vocês continuem aprendendo, evoluindo sempre, né? Então, vamos agora, 15 dias, tudo bem, foi recesso, acabou o recesso. Então agora vamos ter disciplina, essa é a palavra. Usar as manhãs estão livres? Não, vocês vão estudar de manhã. As manhãs que vocês não estariam na escola, então vocês vão pegar nesse horário para estudar. Eu e os outros professores vamos mandar vídeos, links, conteúdos, e aí vocês vão, a partir das nossas aulas, se aprofundar mais, fazer as atividades propostas, pesquisar, tirar dúvidas, né? A agenda virtual está aí para isso, todas as dúvidas vocês postem, por favor, não quero ninguém com dúvida, ponham na agenda virtual, eu vou tirar todas as dúvidas de vocês, se for necessário, né? Professor, mas eu não estou entendendo essa forma que o senhor está usando para tirar dúvida. Não tem problema não, eu faço um vídeo especial assim, com a sua dúvida. Então, só não quero que vocês fiquem com dúvidas, tá? Usem o caderno bastante, eu vou passar exercícios, vou propor atividades, e quando as aulas retornarem, eu vou dar visto, né? Isso vai ser avaliado, e aí nós vamos revisar esses conteúdos, né, que nós vamos aprender aqui nessa nova forma, online, e nós vamos tirar essas dúvidas, não vai ficar conteúdo perdido, não vai haver prejuízo de conteúdo. Vocês podem ter certeza que ao final do ano vocês vão ter aprendido todos os conteúdos da forma como teriam aprendido se não tivesse tido esse intervalo, né, que não é, né, da nossa vontade, tá? Então, por favor, se cuidem, queremos todos bem, vamos voltar com força total quando chegar a hora que as autoridades determinarem e falarem, podem ir para a rua novamente, que é seguro. Vamos sempre confiar na ciência, né? E falando em ciência, a gente vai começar agora um tema bastante polêmico da ciência, né? Na nossa unidade 2, e aí no livro de vocês, página 48, que fala sobre a evolução dos seres vivos, né? Por que polêmico? Porque é um tema, gente, que toca muito na questão religiosa e a questão científica. Isso sempre foi bastante polêmico na humanidade. Quero que vocês primeiro entendam o seguinte: a minha função enquanto professor é falar para vocês o que a ciência fala sobre a evolução dos seres vivos, né? Professor, mas eu acredito na teoria religiosa que eu aprendi na minha igreja, na religião que eu frequento, seja qual for a sua religião. Excelente, né? Acredite sim, siga sempre a sua fé, né? Professor, mas eu acredito na teoria científica. Que bom, se é essa teoria que melhor responde aos questionamentos internos, então acredite nela. Se é a teoria religiosa que melhor responde aos questionamentos internos, acredite nela. Professor, mas eu acredito que pode ser que exista, né, a teoria religiosa e a científica se complementem, né? Também acredite nisso. A minha função não vai ser jamais, né, querer mudar a opinião de vocês. Isso não é a função minha enquanto professor. Minha função é mostrar os fatos científicos a vocês, tá? Então, vocês vão ser cobrados futuramente em Enem, né? Eu vou fazer uma prova com uma escola técnica, conhecimentos gerais, né? Entendimento de mundo, tudo isso está relacionado. Então,
não precisa, né? Então a gente não precisa entrar nessa questão polêmica, tá? Eu vou passar para vocês puramente como diz a ciência sobre a evolução da vida, né? Acreditado ou não, fica por cada um, tá? Vamos começar então? Então, nós aprendemos desde pequeno a teoria religiosa. Nossos pais nos passaram, né? Nossos avós, tios, irmãos, e aí a cultura religiosa que a gente segue. Essa cultura religiosa, nós da ciência, né? O mundo de uma forma geral, chama isso de teoria criacionista, né? Onde se prega que Deus criou a terra, os animais, os colocou aqui na terra da forma que eles são, tá? Ponto. Não é nosso objetivo aqui discutir teoria religiosa, tá? Bom, teoria científica. Então o que acontece, gente? O ser humano, né, sempre teve a curiosidade. Eu já comentei isso com vocês em outras aulas. Ano passado nós debatemos sobre isso. A curiosidade que levou à evolução do ser humano. Por quê? Porque sem curiosidade nós ainda estaríamos vivendo nas cavernas, né? A partir do momento que nós procuramos descobrir novas tecnologias, novas coisas que facilitassem o nosso dia a dia, nós passamos a evoluir. Então essa curiosidade boa que eu sempre falei para vocês, não é aquela de saber da vida do vizinho, mas aquela curiosidade de querer melhorar a sua vida, a minha vida, a nossa vida, né? Graças à curiosidade, né, nós estamos atrás de uma vacina e de um medicamento para um problema de saúde global, né? Se não fosse a curiosidade, deixa para lá, né? Nós nem saberíamos o que era na verdade um vírus. Mas enfim, voltando aqui. Então, lá no século XVIII para o século XIX, né, já existia microscópio, o método de pesquisa científica estava bastante avançado, as navegações já tinham evoluído bastante, as viagens ao entorno da Terra, né, embora demoradas, elas já aconteciam com frequência. Nós, por exemplo, o principal personagem da nossa aula, né, que é Charles Darwin, nós acreditamos que ele ficou em torno de 5 anos dando a volta na Terra para fazer essa teoria que nós chamamos atualmente de seleção natural, né? Mas como eu falei em curiosidade, né, queria levar vocês a pensar, refletir comigo alguns pontos, né? Vocês acham que os seres vivos que habitam hoje aqui na Terra, cobras, seres humanos, ratos, morcegos, plantas como mangueiras, mamoeiros, vocês acham que eles sempre existiram? Ou não? Será que eles estão aqui desde que a Terra foi criada? Ou eles são produto de uma evolução? Fica aí um questionamento, tá? O que vocês pensam, por exemplo, o que é evolução, né? Nós usamos no dia a dia a palavra evoluir sempre como melhorar, né? Só que essa palavra, no sentido de melhorar, nos leva a uma questão de julgamento. O que nós achamos que é melhor, na ciência não é assim, né? A gente vai ver e vai entender que na ciência, evolução, né, nada mais é do que o surgimento de características que podem adaptar melhor no ser vivo ou não, né? Mas é evolução. Aí se ela vai ser benéfica ou maléfica, não somos nós que vamos julgar, é a natureza, tá? Quando você pensa em espécies parecidas com a nossa, qual a primeira que vem à cabeça de vocês? Os macacos, né? E é isso. Muita gente já escutou falar, talvez tenha visto erradamente em algum lugar, dizendo assim: mas o homem veio do macaco. Não, tá, gente? Não veio. Isso é uma discussão muito antiga, onde colocava-se como se a ciência estivesse dizendo que o homem veio do macaco. Os cientistas nunca falaram isso. Charles Darwin foi muito acusado disso. Charles Darwin não falou que o homem veio do macaco, né? Nós, por estudos científicos, afirmamos hoje, lembrando, ciência, que homens e macacos tiveram os mesmos ancestrais em comum. Nós falamos isso em uma das nossas últimas aulas, quando eu falava sobre a origem da vida na Terra, eu lembro bem disso. E aí, o homem e os macacos, eles tiveram os mesmos ancestrais em comum. E a partir desses ancestrais, né, chamados símios do Velho Mundo,
tinha aqui um grupo ancestral chamado símios do Velho Mundo. Desse grupo evoluíram dois ramos separados. Um ramo deu origem aos macacos, o outro ramo deu origem aos hominídeos. Então, é um grande erro afirmar que a ciência diz, ou que alguém fale, né, que o homem veio do macaco, o macaco veio do homem. Não. Nós temos semelhanças, nós temos muitas diferenças. Então, nós viemos de uma outra linhagem, nós temos os mesmos ancestrais, sim, mas nós não viemos um do outro, então isso não cabe, né, numa discussão científica. Bem, vamos agora começar a falar sobre seleção natural. Aposto que todos vocês já usaram essa frase, assim, o mais forte sobrevive, né? Isso é um consenso. Então, o mais forte sobrevive. Quando você fala isso, você está falando sobre seleção natural, né? Seleção natural é uma teoria criada por Darwin e por Wallace, né? Mas foi mais bem aprofundada por Darwin, onde diz que a natureza sempre seleciona o ser vivo mais adaptado. Então, vou dar um exemplo para vocês. Nasceu na savana uma zebra que tem um problema genético renal. Os genes da zebra não funcionam bem, né? Se isso for uma vantagem, que não é o caso, essa zebra vai sobreviver, vai passar essas características genéticas à frente, né? Então, ela foi selecionada pelo ambiente, aquilo trouxe a ela uma vantagem. Mas como não é, o que vai acontecer? Essa zebra mais fraca vai acabar sendo predada ou vai acabar vindo a óbito, a falecer antes de que seja predada, e esses genes não vão à frente. Então, por seleção natural, esses genes com problema não vão à frente. Então, seleção natural é isso. A mudança acontece no ser vivo ao acaso, durante a reprodução e o nascimento, e a natureza seleciona, as condições ambientais selecionam quem sobrevive e quem não sobrevive. Ah, professor, mas então não é a gente que diz? Não, é a natureza, né? Então, quando você vê, por exemplo, um leão, já que eu estou falando em zebra, o leão está caçando a zebra lá na savana, aí você pensa, professor, mas coitadinha da zebra. E por quê? Né? Professor, porque o leão matou a zebra e comeu. Sim, mas se o leão não comer a zebra, ele vai sobreviver de quê, gente? Aí a gente vai pensar, coitadinho do leão. Felizmente, é a natureza, é assim, né? E é bom para as duas espécies, por causa da seleção natural. A zebra menos rápida, menos veloz, ela não consegue fugir do leão, ela acaba sendo predada. Quem sobrevivem? As zebras mais fortes, por seleção natural. E essas zebras vão passar informações genéticas e aí vão nascer zebras cada vez mais velozes, mais adaptadas ao ambiente, com mais capacidade de sobrevivência. E o leão? O leão que nasce também não veloz, ou que não vai ter capacidade de poder caçar, ele também não vai conseguir se alimentar, vai acabar morrendo e esses genes não vão à frente. Então o ambiente selecionou os dois mais fortes, tanto a zebra quanto o leão. Então, se nós pensarmos em população, foi bom para os dois, né? A seleção natural foi boa para os dois. Então, porque o mais forte sobreviveu. Se você pensar na pobrezinha da zebra que foi caçada ou no leão que não conseguiu caçar, é triste, né? Mas a gente tem sempre que pensar, tá, globalmente. E aí, a gente pode ver a seleção natural agindo, essa questão aí que eu coloquei para vocês, na parede da nossa casa. Olha uma lagartixa à noite na parede, né? A lagartixa mais rápida caça um mosquito mais lento, é bom para os dois. A lagartixa mais rápida sobrevive e passa a informação genética à frente. O mosquito mais rápido, então, vai ser predado, mas aquele mosquito não tão rápido vai ser predado. E a informação genética, né, não vai passar à frente. Então, a questão da seleção natural é bem interessante. Na próxima aula, nós vamos falar de seleção artificial, e aí vai entrar o ser humano, vão entrar inseticidas, outros fatores, mas que não são naturais, né? Por isso o nome artificiais. Vamos falar um pouquinho aí desse rapaz, Charles Darwin, né? E vamos falar um pouquinho também de Wallace, mas antes de falar deles, a gente precisa falar de um homem que foi muito importante, um cientista fundamental nas teorias evolutivas, que foi Jean-Baptiste Pierre Antoine Monnet, conhecido como Cavaleiro de Lamarck. Todo mundo chama de Lamarck, tá? Então,
Lamarck viveu entre o século XVIII, mais ou menos, né? Final do século XVIII, início do século XIX, e ele foi a primeira pessoa, o primeiro cientista a ousar falar diferente do criacionismo, né? E ele era um grande observador, todo cientista é um grande observador, né? Curiosidade e observação são duas características dos cientistas. Quem estiver planejando alguma profissão do lado científico vai exercitando observação, curiosidade e tem uma também, paciência, né? Nada vem da noite para o dia na ciência. Bem, então Lamarck, ele após observar diversos animais, ele propôs duas teorias para explicar a evolução. Essa teoria, o conjunto delas, nós chamamos de lamarquismo. O que Lamarck propôs, gente? Observando principalmente girafas. Lamarck observava que os fósseis das girafas eram animais de pescoços curtos. E as girafas atuais, obviamente, quando ele via, eram animais de pescoço comprido. E aí, ele pensou, houve uma evolução, alguma coisa aconteceu, né? Legal. Então, o Lamarck, pesquisando por muito tempo, concluiu o seguinte: professor, ele estava certo? Não, em partes. Tá? Depois a gente discute isso. Primeira coisa, lei do uso e desuso. Tá? Lamarck afirmava o seguinte: se uma característica é usada por determinado ser vivo, ela é passada à frente. Lei do uso. Se uma característica não é usada, ela deixa de existir porque ela entra em desuso, né? Então, Lamarck achava que a evolução poderia acontecer por uso e desuso, né? Aquele ser vivo. E também ele acreditava no que ele chamava de lei da transmissão dos caráteres adquiridos. Ou seja, vamos lá, vamos resumir a teoria de Lamarck aí. Uso e desuso. Segundo Lamarck, as girafas que tinham pescoços curtos precisaram esticar o pescoço para começar a comer folha nas árvores, uma vez que foi um período da terra que o alimento estava escasso no solo. De tanto esticar o pescoço, né, a girafa usava essa característica e, pela lei da transmissão dos caráteres adquiridos, ela passava essa característica à geração seguinte. Então as girafinhas filhas dela já nasciam com o pescocinho um pouco maior, continuavam esticando o pescoço, até que chegaram no momento atual. E professor, isso é muito doido, esse Lamarck. Pois é. Mas a gente não pode pensar assim. Vamos pensar como uma pessoa do século XVIII para o século XIX, né, que viveu nessa época, entre 1740 e 1828, 29 mais ou menos. Vamos pensar com o pensamento daquela época. Ele foi a primeira pessoa, né, a tentar explicar a seleção natural. E ele, nem tudo que Lamarck disse pode ser descartado. Tá? Nós vamos ver em outras aulas que existem alguns casos que o uso e desuso pode ser aplicado. Se você perguntasse a uma pessoa há 20 anos atrás, talvez 15 anos atrás, talvez falasse assim: Lamarck estava totalmente errado. A ciência moderna já tem revisto isso. Algumas exceções, né, gente? Pode ser aplicada a lei de uso e desuso de Lamarck. A gente vai discutir mais isso mais à frente, tá? Mas, de um modo geral, é um consenso as pessoas considerarem que as teorias de Lamarck não eram corretas. Bem, então vamos lá. Vamos pensar como Lamarck, então. Lamarckismo. Se Lamarck estivesse totalmente certo, vamos imaginar um halterofilista. A pessoa malha bastante, então, né, tem os músculos bem desenvolvidos. Se ela usa isso, né, então o filho dela deveria nascer já com músculos mais desenvolvidos. Mas isso não acontece, né? Imaginem, por exemplo, uma tragédia. Uma pessoa sofreu um acidente e nesse acidente perdeu a mão direita. Só que ela canhota como professor, né? E aí ela não usava a mão direita para nada, isso é uma suposição, gente, pelo amor de Deus, tá? Então, se ela não usava para nada, essa mão direita aqui vai cair em desuso. Então, o filho dela nasce só com a mão esquerda. Isso é o pensamento de Lamarck, né? Nós vamos ouvir isso muito no dia a dia, tá? Pessoas se enganando, pessoas com bom conhecimento até, falando, por exemplo, que o dente ciso não serve mais para nada e aí algumas pessoas já nascem sem siso. Não é por isso, né? Alguns órgãos, né,
também são subdesenvolvidos no ser humano e por isso que a gente já nasce sem, porque não tem função. Por exemplo, o apêndice, né? As pessoas nascem hoje em dia com o apêndice pequenininho, chamado de vermiforme, porque o apêndice foi perdendo a função. Não é por isso também, mas são afirmações que nós chamamos lamarquistas. Então, toda vez que alguém falar que usa uma estrutura, passa para frente, não usa, desaparece, lamarquismo. Tem um exemplo, né? Em algumas áreas do planeta, as mulheres usam colares para aumentar o pescoço, né? Isso é uma grande violência nesses lugares. E aí, de tanto botar esses anéis ao longo da vida para alongar o pescoço, porque é cultural, né? Se um dia alguém tirar esses anéis, a pessoa não tem mais sustentação, o pescoço fica caído, é bastante triste, tá, gente? Se fosse assim, os filhos dessas mulheres deveriam nascer de pescoço compridos. Então pensem nisso, né? Então falamos de Lamarck, lei do uso e desuso, lamarquismo. Vamos agora falar de Charles Darwin, né? Então, galera, a história de Charles Darwin é bastante longa e é muito interessante. Eu vou tentar resumir aqui para não ficar um vídeo tão grande e cansativo para vocês, mas resumidamente, Charles Darwin era da nobreza inglesa, né, no século XIX, e ele sempre foi uma pessoa muito curiosa, muito observadora. E ele tinha uma coisa na época dele que a gente tem hoje, né? Tinha uma coisa, né? Ele começou umas ideias. Charles Darwin tinha uma grande capacidade de comunicação com cientistas do mundo inteiro. Ô professor, mas 1830, 1840, ele não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, não tinha Twitter. Pois é, eu costumo brincar nas aulas que ele tinha o Darwin Zap. Sabem como é que era o Darwin Zap? Carta. Darwin pesquisava, observava e trocava cartas com cientistas do mundo inteiro, tá? E isso levou ele a elaborar bastante as teorias dele, saber o que as pessoas estavam pesquisando pelo mundo, né? Ele era sem dúvida uma pessoa com uma capacidade de comunicação muito à frente do seu tempo, né? E isso foi bastante interessante. Óbvio que Charles Darwin mandava uma carta da Inglaterra para um cientista que estava nem tão longe. Vamos botar aí, ele estava na Inglaterra, mandava uma carta para um cientista que estivesse na Alemanha ou na Itália. Levava meses para ir, meses para voltar, mas mesmo assim ele conseguia se comunicar, né? Hoje nós temos a tecnologia e é rápido. Bem, Charles Darwin então sempre foi muito curioso em relação à evolução dos seres vivos e como as estruturas iam surgindo nos seres vivos. Ele foi sempre um grande observador e os fósseis fascinavam Charles Darwin. Quando ele olhava os fósseis e comparava com animais atuais, alguma coisa não fechava na cabeça de Charles Darwin. Ele falava, tem que ter uma explicação para a vida vir mudando. Então, ele entrou em uma expedição de volta ao mundo em um navio chamado Beagle, né? E ele ficou 5 anos nessa viagem observando os mais diferentes tipos de ambientes no planeta Terra, tá? Um dos lugares muito importantes que Charles Darwin passou foi no Brasil. Charles Darwin esteve no Rio de Janeiro em 1831, né? A época que a família real já tinha vindo para o Brasil, já tinha voltado, enfim, né? Só para localizar vocês aí na história, Charles Darwin primeiro desceu na Bahia e aí observou Mata Atlântica e tudo mais, algumas características de Mata Atlântica, mas o Charles Darwin relatou muito bem nos diários dele o Rio de Janeiro, nossa terra, tá? Charles Darwin chegou no Rio de Janeiro e o comandante do navio precisou voltar, ele estava fazendo mapas de navegação, houve um erro no mapa entre a Bahia e o Rio de Janeiro, ele precisou voltar para refazer o mapa, e Charles Darwin resolveu visitar os ingleses que tinham fazendas em Cachoeira de Macacu, próximo a gente, né? Um município relativamente vizinho. Então o que Charles Darwin fez? Atravessou a Baía de Guanabara, foi para Niterói, juntou com uma comitiva de pessoas e começou a beirar o litoral carioca. Então ele passou em Niterói, Maricá, Saquarema, Araruama, né? E aí São Pedro Aldeia, e foi até o Rio Macaé, subiu pelo Rio Macaé, passou toda a região ali, parte da região serrana do Rio, até chegar a Cachoeira de Macacu e voltar para o Rio Bonito, para o Rio de Janeiro. Existe um projeto que vocês podem procurar, chamado Caminhos de Darwin, talvez vocês já tenham visto pela estrada, indo aqui de Araruama para o Rio de Janeiro pela serra, algumas placas marrons, escrito assim, Caminhos de Darwin, e o ano que Darwin esteve ali
Aqui na nossa cidade, Charles Darwin chegou a dormir por algumas noites aqui no bairro de Ponte dos Leites, onde tem uma estação. Ali na época era um grande manguezal e Charles Darwin fez muitas anotações importantes ali, inclusive sobre uma espécie que está quase extinta aqui na região, a garça rosa. Quando eu era adolescente, criança, ainda se via bastante naquela região ali, né? Tem um manguezal, tinha bastante dessa garça rosa. Charles Darwin suspeitou que elas eram descendentes das garças brancas e que elas eram aves migratórias. Hoje a gente sabe que isso é verdade e que elas migram de Araruama para o Pantanal Mato-Grossense todos os anos. Agora é raro de se ver. Esses dias eu consegui tirar uma foto de uma garça rosa próxima ao posto Belas e Barcelos, mas era umazinha só, ali em Ponte dos Leites, no manguezal, onde se chama Canto do Rio atualmente. Você às vezes vê uma ou outra, é uma pena. Não confundam, gente, garça rosa com flamingo. Flamingo é um animal, garça rosa é outro animal, né? Mas comparando essas evoluções, Charles Darwin começava a entender a seleção natural. Só que existia genética na época? Não, né? O estudo do núcleo celular não tinha nada desenvolvido, né? O modelo de DNA, por exemplo, que a gente usa hoje, é de 1951, feito por Watson e Crick. Então, Charles Darwin nem mais era vivo, mas ele tinha uma perspicácia muito grande. Bem, Charles Darwin então ficou na nossa região, né? Tem anotações, e aí na estação ferroviária de Ponte dos Leites tem até um marco dessa viagem de Charles Darwin, tá? Procurem na internet Caminhos de Darwin. Eu vou deixar para vocês aí, ó, na página 51 do livro de vocês, tá falando, tem um link para vocês acessarem e verem a viagem de Charles Darwin aqui no Rio de Janeiro. Não deixe de ver não, é muito interessante. E ele ficou fascinado ao colorido das borboletas, né, a densidade das florestas, a biodiversidade da Mata Atlântica, que é uma coisa assim, até hoje, né, encanta a todos, mas infelizmente ela está tão destruída e tão abandonada pelas pessoas, né? Imaginem que lagoa de Araruama Charles Darwin não viu, né? Imaginem a variedade de formas de vida que Charles Darwin viu e que nós não temos essa oportunidade, né, pelo descaso dos seres humanos com a natureza. Gente, pelo amor de Deus, quando eu falo, lembre-se, eu falo muito isso em sala de aula com vocês, não vamos botar a culpa só nos governantes, vamos olhar também a nossa culpa, né? Quando a gente joga o lixo pela janela do veículo, quando uma pessoa lança o esgoto da sua casa sem tratamento numa fonte de água, né? No rio, na lagoa, tá? Quando nós podemos ir para a escola ou fazer alguma atividade de bicicleta, a gente prefere pegar um carro porque estamos cansados, né? Quando nós compramos produtos sem necessidade. Então, essa é a nossa parte. Tudo isso nós estamos afetando o ambiente. Mas vamos voltar aqui à nossa viagem de Charles Darwin. Bem, Charles Darwin volta ao Rio de Janeiro, né? Visitou os parentes dele em Cachoeiras de Macacu, os ingleses que eram parentes dele, e aí seguiu a viagem. Nas Ilhas Galápagos, ele reparou o bico dos tentilhões e reparou que, de acordo com o formato do bico, isso mudava a alimentação preferencial desses tentilhões e que alguns tinham adaptações no bico que favoreciam a sobrevivência. Então Charles Darwin afirmava, esses vão passar os genes à frente, né? Ele não falava em gene, falava, esses vão passar as características à frente e vão, né, manter essa característica. Então Charles Darwin dizia o seguinte, que as mutações, as modificações de seres vivos acontecem ao acaso, diferente de Lamarck. O que Lamarck falava? Uso e desuso. Charles Darwin falava, as modificações acontecem ao acaso e a natureza seleciona o mais adaptado, tá? Então não esqueçam essa diferença. Lamarck dizia uso e desuso. Lembrem, a girafa esticou o pescoço, de tanto esticar o pescoço cresceu e ela começou a comer folhas, né? Então por usar, ela aumentou o pescoço e por usar passava à frente. Charles Darwin já, por exemplo, da girafa, Charles Darwin falaria o seguinte, a girafa era um animal de pescoço curto, mas no meio das girafas de pescoço curto, nasciam girafas de pescoço comprido, por mudanças, né, que hoje nós chamamos de mutações genéticas, vamos ver mais à frente. Então, chegou um momento que o alimento estava escasso no solo e as girafas de pescoço comprido passavam a ter vantagem, né? Que vantagem era essa? Mais fácil para acessar as folhas das árvores. Então as girafas de pescoço comprido se reproduziam, enquanto as de pescoço curto não se reproduziam mais e acabavam morrendo. Então, por seleção natural,
As girafas de pescoço comprido começaram a se adaptar melhor à vida e aí passou a ser uma característica da espécie, tá? E aí eu falei ainda agora para vocês sobre o dente ciso e sobre o apêndice. Mesma coisa, o ser humano não nasce sem apêndice ou sem dente ciso, sem dente ciso e sem apêndice. Ele não nasce sem essas estruturas ou com essas estruturas diminutas, não porque usa ou não usa. O ser humano começou por mudança a nascer com o apêndice regresso, né? E alguns sem o siso. Isso não está prejudicando a sobrevivência do ser humano na Terra, então isso está se mantendo. Se isso prejudicasse, desapareceria por seleção natural, tá? Charles Darwin continuou sua viagem, terminou, voltou ao Reino Unido, né? Voltou à Inglaterra e, trocando cartas com outro pesquisador chamado Wallace, né? Ele descobriu que o Wallace tinha chegado às mesmas conclusões que ele. Então, tanto Darwin quanto Wallace foram apresentar seus trabalhos para a sociedade científica da época, né? Só que o trabalho de Wallace, né, embora muito bom realmente, ele não foi considerado na teoria da seleção natural. Por quê? Porque Charles Darwin tinha percorrido o planeta inteiro, ele tinha muito mais dados do que o Wallace, né? Então o trabalho de Wallace hoje é reconhecido como um trabalho que corrobora, né, que fortifica a teoria de Charles Darwin sobre a evolução dos seres vivos. Então, não que o Wallace tenha sido esquecido, mas o trabalho de Charles Darwin foi muito mais meticuloso. Charles Darwin foi mais observador, mais paciente, pesquisou mais a fundo e tinha essa grande comunicação. Tanto que uma das pessoas que ele se comunicava era o próprio Wallace. Então, não vamos desmerecer o Wallace, o trabalho dele foi formidável realmente, mas Charles Darwin foi mais à frente. É sempre aquela história assim, vamos sempre tentar algo mais, né? Sempre, né, em busca de algo mais aí. Bom, então, gente, estamos falando aí sobre seleção natural e não tem como não citar para vocês agora, né, de novo essa questão que a gente está vivendo aí do vírus, tá? Por que será que esse coronavírus surgiu? Porque já era um vírus conhecido da humanidade, tá? Existem estudos que falam que esse vírus, né, já era uma bomba relógio na humanidade para causar uma pandemia. Eu mesmo, tá, há uns 10 anos atrás ou mais, tive acesso a alguns estudos científicos que falavam sobre o perigo dos coronavírus, dos reservatórios que tinham desses vírus dentro de morcegos na região da China, né, e que isso era um perigo negligenciado pela ciência. Na verdade, eu discordo de negligenciado pela ciência. Nós não temos como saber que mutação vai aparecer até que ela apareça. A gente não pode se antecipar. Então, né, o que aconteceu para esse vírus ter surgido? Vamos esquecer essa história de teoria da conspiração, de que o vírus foi criado, foi lançado. Ninguém criaria para matar o próprio povo, né, gente? Vamos combinar. Então, assim, não há evidência científica nenhuma de que esse vírus tenha sido criado em laboratório, que ele seja uma arma biológica, até porque já é um vírus conhecido, né, da humanidade. Mas o que aconteceu com o coronavírus? Seleção natural, né? Ele sofreu mutações dentro lá dos morcegos, tá? Pessoas se alimentaram de carne de morcego e aí a gente fala assim, professor, mas que nojo, chinês come morcego, come rato e tudo mais. Gente, pra gente, né? Mas se nós pensarmos no contexto de um país onde muitas pessoas passam fome, onde já tiveram crises de abastecimento ao longo da história, o povo chinês já passou muita fome. E, por exemplo, se você chegar na Índia hoje e for comer carne de boi, né, você vai sofrer sérias sanções. Na China, o boi é um animal sagrado. E no Brasil, nós comemos boi, carne de boi, quase que todos comem, né? Carne bovina. Então, gente, o que tem que ser mudado lá na China é a questão como essas carnes são vendidas, as feiras, né, com essas carnes expostas. Então, professor, e comer esses animais? Pois é, para nós é nojento, talvez, para muitas pessoas, para mim, particularmente, não comeria, não, mas entendo que existe uma necessidade alimentar e existe uma cultura naquele lugar. Agora, há que se ter uma preocupação, né? Como que essas carnes são preparadas, como que esses animais são criados, não serem animais caçados aí
e né, as pessoas se alimentarem de qualquer forma. É isso que tem que ser mudado. Fique bem claro, tá, gente? Então, esse coronavírus é uma evolução. Ele sofreu seleção natural. Houveram evoluções, modificações dentro dos morcegos. Pessoas se alimentando de carne de morcego mal cozida se contaminaram com o coronavírus, que já tinha essa mutação, e ele conseguiu contaminar uma outra pessoa, né? Como ele tem uma capacidade de contaminação muito fácil, ele começou a ser transmitido entre as pessoas daquela região ali, de Wuhan, e dali para o mundo foi um passo, né? Nós vemos um mundo globalizado, onde as pessoas se comunicam não só de forma virtual, mas também de forma real, haja vista o grande número de voos que existem, então não dá para falar, é culpa das pessoas que viajam de avião. O mundo depende, gente, da aviação, né? Então, nós temos que haver um diálogo internacional para que a China tenha mais cuidado com as questões sanitárias, né? Com a origem das carnes, como existe aqui no Brasil, existem selos, né? Quando você compra uma carne, você vê um selo chamado CIF, que é o Serviço de Inspeção Federal, quer dizer que aquele criador é inspecionado, os animais são vacinados, e mesmo assim a gente não pode sair comendo carne crua por aí, ou não deveria, né? Então, é preciso controle, né? Na verdade. Bem, daí, gente, o vírus então se espalhou mesmo por seleção natural, e infelizmente é uma coisa que o mundo está propício, tá, a acontecer. Aí agora, para achar um remédio, uma vacina, a gente tem que pegar a mutação presente e para em cima dessa mutação pesquisar como produzir um anticorpo que paralise a ação desse coronavírus, né? E o medicamento, então eu acredito até, pessoal, tá, gente? Eu acredito que um medicamento surja primeiro do que uma vacina. A vacina talvez leve um ano ou até um pouco mais, mas tem medicamentos aí tendo sucesso e tudo mais. E vocês reparem no noticiário o seguinte, o noticiário tem sempre falado assim, no Brasil já existem várias modificações do coronavírus contaminando as pessoas. Mas como assim, professor? Seleção natural, gente, as modificações estão acontecendo, né? Esse vírus que sofre modificação dentro da pessoa consegue contaminar outra, ele se reproduz em milhões, que contamina outra pessoa e pode sofrer outra. Então essas mutações são normais. Isso não quer dizer que não vai aparecer uma vacina ou um tratamento, são mutações pequenas. Um vírus tem em média 8 genes, isso é mutação em um gene, às vezes 2, não é algo que descaracterize a ponto de evitar uma vacina, né? Mas é só um exemplo, né, real do que tem acontecido, então, da seleção natural aí, tá? Bom, então vamos falar aqui um pouquinho, rapidinho, sobre adaptações, tá? E evolução biológica. A gente agora está falando lá na página 53 do livrinho aí de vocês, tá? Só um minuto que o professor vai achar. Então vamos lá. Falando agora na página 53, adaptação e evolução biológica. Então, o que é adaptado, gente? Nós vemos que um ser vivo está adaptado quando ele vive bem em determinado lugar. Se ele não está adaptado, ele morre naquele ambiente. É como eu pegar um peixe de água salgada e botar ele na água doce. Eu vou dizer o quê? Ele não está adaptado. Ele vai morrer. Vou tirar o peixe da água e botar no solo. Ele vai morrer. Ele não está adaptado. Então, adaptado é o ser que tem características que permitem ele a viver naquele lugar, a espécie dele, né? E aí, tem uns exemplos de adaptação bastante interessantes, né? E aí nós vamos falar nesses dois aqui, chamados mimetismo e camuflagem, né? No mimetismo, gente, uma espécie, né, ela tem características muito iguais a de outra, né? E isso dá a ela uma vantagem adaptativa no ambiente. Já na camuflagem, o ser vivo consegue imitar o ambiente. Vamos diferenciar isso aí melhor. Olha só, camuflagem. Todo mundo deve conhecer o camaleão, né? Ou polvo. O polvo e o camaleão, eles conseguem mudar a cor do corpo para imitar o ambiente e se esconder de predadores. Se um polvo chega em um lugar, por exemplo, aqui atrás de mim tem uma parede branca, né? Ele consegue mudar a cor do corpo de forma que ele fique bem parecido com essa parede e o predador passe sem vê-lo. Isso é camuflagem. Ele está se camuflando, ele está se disfarçando no ambiente, né? O camaleão, se ele estiver num muro de uma casa que seja cinza, ele muda o tom
da pele dele para cinza. Se ele estiver num galho mais puxando para o verde, ele muda o tom da pele para verde. Então, ele está se camuflando, né? Já no mimetismo não, ele não consegue mudar para se fantasiar no ambiente, vamos dizer assim. Mas ele tem características que enganam o outro. Por exemplo, aqui na nossa região a cobra coral. É uma cobra bastante venenosa, né? Mas existe uma outra cobra que faz mimetismo, é a falsa coral. A falsa coral tem as cores, né? O padrão de cores muito parecido com a coral verdadeira, a ponto das pessoas confundirem, e os predadores. Então, quando o predador vê uma falsa coral, ele não sabe se é ou não é a coral verdadeira. Claro, ele não vai arriscar, e aí ele acaba, né, indo embora caçar um outro animal. A cobra coral é um exemplo, a falsa coral é um exemplo de mimetismo. Ela imita uma cobra que é venenosa, uma característica que ela não possui, e aí, com isso, ela, né, consegue se defender no ambiente, tá? Espero que tenha ficado claro isso aí. E então, nós vamos agora falar em algumas adaptações interessantes dos animais aos ambientes. Por exemplo, a hibernação, né, que acontece lá com os ursos. Quando chega a época do inverno e o alimento é muito escasso, o que o urso faz? Ele vai para um lugar e dorme por 6 meses, mais ou menos. Mas por que, professor? Porque enquanto ele dorme, ele gasta muito menos energia. Então, quando é verão, ele caça bastante, ele come bastante, guarda bastante energia, para que no inverno ele possa hibernar. Isso é uma adaptação dele ao frio. No inverno, a baixa temperatura, né, não ia deixar com que ele pudesse caçar, né, a baixa temperatura, escassez de alimento. Então ele dorme, gasta a energia que ele guardou, depois ele vai à caça, né? Nós temos a migração também, que é uma adaptação, né? Como eu falei para vocês da garça rosa, que migrava de Araruama para o Pantanal e agora quase não tem mais. Para que eles migram? Em busca de melhores condições de vida, tá? Algumas plantas, por exemplo, apresentam adaptações bem interessantes. Reparem quando você vê um filme do hemisfério norte, principalmente um filme americano, for época de inverno, as árvores estão sem folhas. Por que elas estão sem folhas? Porque as folhas caem no inverno para evitar a perda de água, já que a água existe, mas está congelada. Então, né, é uma adaptação dela ao clima. As plantas de lugares com neve têm folhas finas para que a neve não se acumule e não queime as folhas. As plantas de deserto, lugares áridos, como cactos, né, elas têm folhas transformadas em espinhos e caules capazes de guardar água. Então são adaptações que cada sim vai desenvolvendo ao seu ambiente. Por isso que não tem como, né? Não é indicado você pegar o seio de um lugar e levar para o outro. Beleza, gente? Então, vou deixar aí para vocês fazerem a página 56, tá? Dúvidas vocês mandem na agenda virtual, depois eu vou mandar a correção. Façam no caderno, vai ter visto posteriormente. Se cuidem, fiquem com Deus para que esse período acabe mais rápido, nós possamos voltar mais rapidamente às nossas aulas e, né, que tudo dê certo. Fiquem com Deus, forte abraço, até a próxima.